Agora nós vamos falar de coração. Não em termos de amor, naturalmente. Nós vamos falar em coração com relação à saúde, essa bomba poderosa que nós temos dentro do peito e das especialidades que existem, as doenças, quais as curas, quais os tratamentos. Para isso, nós convidamos um cardiologista com pós-doutorado e hoje coordenador de cardiologia da Universidade Federal do Pará, Dr. Eduardo Augusto Costa. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite aos telespectadores. A gente vai sempre batendo um papo quando chega novidades sobre o coração. Mas foi interessante que você estava falando que não ia falar do coração, o órgão do amor, essa coisa toda. E tu sabe que tem uma síndrome agora, chamada síndrome do coração partido, que tem uma relação direta com grandes emoções? É verdade? Ninguém sabia explicar isso. E descobriram isso. Um japonês descreveu, ele colocou até o nome dele, eu não vou lembrar agora, mas chama síndrome do coração partido. Uma emoção muito grande, mas muito grande, pode levar a um infarto. Tá? Certo. Isso a gente sempre imaginou que podia, né? Só tem que agora demonstraram. Isso 75% das vezes é em mulheres, mas 25% das homens. Grandes perdas, desamores e grandes emoções podem levar a um infarto com as coronárias normais. Então o coração infarta e quando faz o cateterismo, uma parte dele para e só a outra parte bate e fica como se fosse um órgão cortado no meio. Então, o duplo sentido da palavra ficou síndrome do coração partido, tanto no sentido do amor como no sentido da hemodinâmica. Agora, o que é interessante é que depois de alguns dias tudo volta ao normal. Não fica a cicatriz, a sequela nenhuma. Não, mas o tratamento agudo é igual de um infarto convencional. É UTI grave, droga, apoio, tudo isso. Síndrome do coração partido. As pessoas podem olhar no Google e ver na internet. Isso é uma coisa tremendamente nova, de uns 3 anos para cá que o pessoal está comentando. Mas isso me chamou a atenção porque tu falaste, não vamos falar do amor, geralmente causado pelas grandes desilusões, tá? Certo. Então, como todo mundo passa por isso, é melhor não. É melhor receber daquele sábio que diz assim, só não se desilude quem não se ilude. É só não se iludir, mas é difícil. É difícil. E os poetas, os compositores, eles têm uma válvula de escape que é a poesia, a música, desestressa na hora da desilusão. Quem não tem essa válvula de escape sofre mais, né? Sofre e acaba com o coração partido. Acaba com o coração partido. Mas o grande final é que volta ao normal, tá? Certo. Volta ao normal, a recuperação é total, mas é um infarto como qualquer outro e grave. Agudamente grave, pode até matar. Certo? Depois que passa 1 semana, 2 semanas, a recuperação é total, porque nesse infarto, diferente dos convencionais, as coronárias estão normais. Isso que seria o músculo cardíaco? É o excesso do hormônio de estresse, adrenalina. Tudo acaba na adrenalina. O excesso do estresse dá vasoespasmo, as artérias comprimem. Tu lembra da plantinha? Eu sempre falo isso. Tu lembra da plantinha que a gente dizia, Maria, fecha a porta que a tua mãe morreu? Que faz isso? Aquilo é um espasmo. Então, as artérias coronárias, por excesso da atividade adrenérgica, que é o hormônio do estresse, fecham, por algum momento ali, inibe a circulação, depois volta ao normal. Quando faz o cateterismo, já está normal. Impressionante, né? Como é que é a máquina, né? O organismo humano. Isso aí é coisa fantástica. E, por incrível que pareça, eu escrevi um capítulo num livro da Sociedade de Hemodinâmica sobre como fazer cateterismo pela artéria radial. Hoje se faz cateterismo por aqui. Antigamente a gente dava um cortezinho aqui, costurava, tudo mais. Depois a gente passou a fazer na perna. E agora usa a radial. E eu escrevi um capítulo sobre como fazer este tipo de exame em idosos e em mulheres, porque mulher tem mais espasmo. Certo. Por causa disso, eu fui convidado para um monte de eventos no exterior.
tá? Em que a gente teve que discutir isso antes ou depois do Congresso. Certo. E num desses congressos que eu tomei conhecimento da história do coração partido. Tá? Um congresso de hemodinâmica. Descoberto um japonês que descreveu. Descreveu, Ele então, até colocou o nome dele, eu não vou lembrar agora. Então é a síndrome do Shunju. Mas isso é fantástico, isso é fantástico mesmo. Fantástico. Nós temos uma relação direta com o sistema gastrointestinal, com as emoções também. Então, isso deveria dar pista, deve afetar pulmão, coração, rim. Das células que formam o embrião, que vai dar origem ao ser humano como um todo, tem correlações diretas de uma série de órgãos. Por exemplo, tu toma um remédio para o pulmão que dá úlcera, tu toma um remédio para a úlcera que dá broncoconstrição, porque, por incrível que pareça, o intestino e o pulmão têm a mesma origem embriogênica. Né? Tem uma série essas coisas. Hoje estão descobrindo tudo, tá? Com o DNA, com a biologia molecular. Gil, não sei se ainda cabe na nossa geração, mas provavelmente cabe, a gente ainda vai ver isso, o momento em que vão se descobrir todos os mecanismos de um funcionamento de um ser vivo. Tá? Certo. Tá? Onde vão localizar as funções cerebrais todas, vão localizar. Isso, na área de saúde, são produzidos mais de 1 milhão de trabalhos científicos sérios por ano. Trabalhos científicos sérios por ano. A evolução desse conhecimento hoje é quase que milagrosa, é quase assim, tá? Eu percebo... A velocidade do como muda, eu percebo como muda. Eu tive aquele incidente cardíaco, você sabe que meu coração é de leão, né? Sei. É saudabilíssimo. Sei mesmo. Certo? Mas eu tive aquele incidente por causa de uma virose. No miocardite. E você me disse o seguinte, há 5 anos atrás era caso de UTI, agora mastiga essas aspirinas. A coisa mudou tudo. Impressionante, né? Mudou. Como a coisa muda, né? Mudou. A evolução na área da tecnologia e, por conseguinte, da nanotecnologia e na área da saúde, tá? Mas evoluiu de uma maneira tão rápida e tão... A razão de a gente começar a discutir essa nossa conversa aqui seria por causa do ultrassom intracoronário, né? Certo. O ultrassom intracoronário, hoje em dia, tu tens um catéter da grossura. Tu sabe uma tala de vassoura piaçava? Sei. Sabe aquela? Aquela que a gente vai varrendo a casa e vai soltando a... Pois é, aquela mesmo, que vai soltando tudo. Daquela grossura de uma tala, hoje em dia, se coloca dentro um ultrassom. Sabe o ultrassom? Todo mundo aí já viu grávida, vai fazer ultrassom para ver o bebê lá. Eu tenho uma netinha lá que a gente tem um montão de ultrassons dela. Depois faz ultrassom do coração, que a gente chama ecocardiograma. Ultrassom de abdômen, do fígado, de tudo, né? O ultrassom chegou e tomou um espaço. Agora imagina você fazer ultrassom dentro de uma coronária. Uma artéria coronária tem a grossura de um tubo de soro. Certo. Você mete aquilo lá dentro, tá? E vem puxando devagarinho. Aliás, não é a gente que puxa o sistema todo ligado ao computador. Ele desloca 0,5 milímetro por segundo e você vê, ele vem rodando. É a diferença do scanner manual para o scanner. E tu vai vendo cada milímetro, cada 0,5 milímetro da parede das coronárias pelo lado de dentro. Isso a gente está fazendo aqui em Belém, eu estou fazendo aqui em Belém. Tá? Nós temos um grupo, eu, o João Rodrigues e o Arilson, tá? E que nós colocamos lá e vamos olhando. Então você hoje já faz um cateterismo e isso já é uma sofisticação, tá? Já é a sintonia fina do cateterismo. Tá? Essa semana eu coloquei 7 stents. Fazia tempo que eu não colocava 7 stents. De repente, eu mandei 2 pacientes para cirurgia cardíaca, porque eu achava que eram muitas lesões, e os cirurgiões devolveram o paciente, dizendo que era muito difícil
o acesso, as coronárias eram muito finas, então nós tratamos por estentes. E nesses pacientes, um deles, a gente colocou e depois passou o ultrassom, porque a coronária era muito fina, para saber se estava bem aposto, bem colocado o estente. Então, hoje, quando o médico pede o cateterismo, a arteriografia, a angioplastia, ele já pode pedir com apoio de ultrassom, com acompanhamento de ultrassom. Existem escolas no mundo, tem americano que só coloca um estente se ele fizer a ultrassom depois para ver se está perfeito. Certo. Porque se não tiver, entra e perfecciona, digamos assim. Aqui no Brasil, tem um médico muito famoso lá no Paraná, chamado Constantino Constantini, que ele advoga o uso, colocou estente só com ultrassom. A gente depende muito do plano de saúde, porque essas coisas custam caro. Esse catéter que é utilizado, que tem ultrassom na ponta, ele é descartável. Ele é descartável. Equipamento então, descartável. Custa não sei, eu acho que uns R$ 1.500. Mas quer dizer, usou, não vai usar mais. Certo. Certo? Não vai usar mais. Então, agora a vantagem, estamos fazendo isso em Belém. A grande vantagem aqui de Belém é que essa tecnologia, nós já temos em Belém PET scan. Tá? Há 8 anos atrás, um colega meu, eu tive um colega de turma que ele mora nos Estados Unidos. Ele foi lá para o Monte Sinai, em Nova York, e ficou para lá. Um dia desse ele veio aqui, já teve até dificuldade, meu colega de turma, então nós formamos há 34 anos. Ele teve até dificuldade de falar português, porque ele passou muito tempo lá. E ele tem um irmão que é médico do Hospital Adventista, então sugeriu-se que ele fizesse uma palestra para a gente sobre o que ele fazia nos Estados Unidos. E ele fazia PET scan. E ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. Eu tive que traduzir algumas coisas para ele lá na aula, porque, imagina, 30 anos... Distante, ele queria... E ele não faz... Ele casou com a professora de inglês dele, então eu já viu. Então, a dificuldade Ele perguntou para mim durante a palestra algumas coisas, como é que ele falava em português. E o PET scan era uma novidade. Há 3 anos atrás, o PET scan em São Paulo era novidade. Toda vez que eu vou em São Paulo, eu vou lá no Einstein. E a gente discutindo pelo meio dos corredores o PET scan. E agora temos em Belém já PET scan. Então, o que é o PET scan? É um aparelho que, se você tiver uma célula cancerosa com câncer em algum lugar do teu corpo, ele acha. Gostou? É uma espécie de uma tomografia, entre aspas, que pega uma célula cancerosa, uma célula de alta inflamação. Basta uma. Uma célula de alta probabilidade. Então, assim, será que você tem câncer? Quer saber se tem metástase? Qualquer coisa, vai lá e acha. Certo. Já tem em Belém. Ultrassom intracoronário tem em Belém. Mas aí as outras novidades nós vamos contar no próximo bloco. Tá bom. Nós vamos agora para o próximo intervalo, para um intervalo comercial. Lembrando que esse programa tem o patrocínio do Colégio Piranga, que há 35 anos transforma conhecimento em atitude. Sidcom, Sindicato da Habitação, Óticas Bessa, quem cuida bem dos seus olhos de Belém, e Colar Imóvel Escritório, Bom Gosto Imóvel Escritório, na Benjamin, esquina de Gentil Bittencourt. Nós vamos no intervalo comercial e voltamos já com o doutor Eduardo Costa novamente.